Oi, gente. Estamos aqui para mais um encontro do nosso projeto Integrador 6, né? Então hoje a gente vai falar sobre prompts, né? Dentro aí na nossa proposta de trabalhar com o uso de inteligência artificial para a resolução de problemas logísticos. Antes de a gente começar a falar, você aqui só de fazer uma referência aqui, uma sugestão de leitura, né? Vocês encontram esse livro aí no formato de e-book, né? Dá para ler no Kindle, que é Engenharia de Prompts na Prática, né? Então, um livrinho bem interessante, bem escrito, que ele permite ali que vocês tenham uma visão interessante de como construir um prompt, né? De maneira que se tenha uma boa resposta, né? Um bom resultado por parte da inteligência artificial. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é a parte mais básica, né? E vamos trabalhar um pouquinho mais em outros encontros. Mas é interessante que vocês tenham aí uma outra referência, uma base de leitura para poder aprofundar o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Então, objetivos aqui desse nosso encontro, né? É entender o papel da IA dentro da logística. Então, aprender um pouco de estrutura de prompt, resolver um caso real, né? Vocês vão resolver um caso real. Eu tenho aqui, trouxe um caso fictício para a gente poder discutir, né? E também falar um pouquinho sobre como medir a qualidade das respostas. Então, como criar um prompt para inteligência artificial, né? Então, eu tenho que partir primeiro de um problema real. Nós temos lá que identificar um problema real dentro da empresa. Então, essa parte, né, vocês já estão fazendo, né? E olhando a empresa, identificando, depois é começar a levantar os dados, né? A partir do momento que identifiquei o problema, eu vou levantar os dados, ou seja, quais são as informações que eu tenho a respeito desse problema dentro da empresa, né? De maneira que eu vá utilizá-los, né, na análise e resolução. E a partir desses dados, aí nós escrevemos um prompt e enviamos para a IA, né, solicitando ali que ela faça, né, a análise, e a partir daí nós vamos trabalhar, né, de uma tomada de decisão, né, a partir do retorno que a inteligência artificial nos dá. Então, só aqui retomando um pouquinho, né, a questão da IA. Então, a ideia, né, que a IA é uma ferramenta de apoio à decisão, assim como estatística, assim como simulação, que vocês viram, né, assim como uma série de outras ferramentas que vocês viram ao longo do curso, né, ela é uma ferramenta de apoio à decisão, né, via de regra não deve ser tomada sozinha, né, e nem engolir, né, aqui a resposta dela como se fosse, né, uma verdade absoluta. Então, o que a IA pode fazer? Ela pode organizar dados e hipóteses, comparar alternativas, gerar cenários, né, explicar cálculos e critérios. Então, é importante que vocês, né, se a questão que vocês estão analisando tem cálculos, você tem dados quantitativos, peça para a IA demonstrar esses cálculos para vocês, né, e sugerir planos de ação, né, desde que esteja ali muito bem embasado com os dados reais do meu processo. O que exige cuidado, né? Então, ponto de eu eventualmente ter dados incompletos ou errados, né? Peguei informação errada, isso pode distorcer completamente a, a análise, né? Eventualmente até torná-la ali irreal, né? Então, se o tamanho do erro que cometemos ao informar os dados para a IA for muito grande, né, ela vai ali tomar fazer uma sugestão, né, é, muito longe do que realmente é o ambiente, né, o contexto da minha empresa. Tomar cuidado com respostas que pareçam plausíveis, ou seja, são lógicas, né? Você lê ali, não, a resposta está lógica, está bem estruturada,
mas tem alguma incorreção, né? Então lembre-se que o importante aqui é a inteligência natural, né? Eu tenho que passar, né, essa ideia, né, por um crivo, né? E o crivo sou eu, né? Então eu vou analisar, eu sou especialista da área e vou ali buscar, né, se há alguma falha ou não. Outro cuidado que tem que ter as posições não declaradas. De repente a IA, como ela busca, né, todas as informações que ela tem de outros contatos, de outras bases de dados, né, que ela tem acesso, né, se apareceu algo ali que parece correto, mas que você não consegue identificar no sentido de que não, está correto realmente, mas da onde surgiu isso, né? Então peça para ela também detalhar, né? Então, com base em que, né, ela supôs, né, algum dado que não foi ali colocado, mas que ela acabou colocando alguma suposição exatamente porque ela busca isso em outras bases de dados e acaba por pegar uma informação externa para cobrir uma falta de dado interno. Né? Cuidado com informações confidenciais. Né? Nós já falamos um pouquinho disso no outro encontro. Né? Não colocar nome de empresa, né? Nada que identifique a empresa. Né? De novo, a gente vai depois ter mais um encontro aqui para falar sobre tratamento de dados, de maneira que os dados, né, eu possa colocar dentro da IA, mas que não tenha a possibilidade dela identificar, né, a sua origem ou mesmo valores reais. Né? A gente pode mascarar esses dados de algumas maneiras sem perder a qualidade da análise. E se ela der ali alguma recomendação sem alguma validação operacional, né? Então ela dá alguma recomendação de solução, mas não indica, né, a questão de como implementar isso. E eu tenho que colocar ali um perfil, né, para ela. Então eu vou dizer ali de que maneira ela tem que analisar. Então ela vai assumir, né, o que se chama de persona, né, ela vai assumir um papel, como se fosse ali um ator, então ela vai trabalhar, né, de acordo com esse perfil definido. Então, por exemplo, você é um gerente de um centro de distribuição. Né? Então, se quiser, até coloca ali né, a formação, né, formado em tecnologia de logística, coisa e tal. E aí sim, então a partir disso, então ela já vai assumir, né, uma visão, né, que um gerente de logística, né, de um centro de distribuição teria. Né? Então, diferente, por exemplo, de eu falar, não, você é um estagiário. Né? Então, o estagiário vai ter uma visão menos profunda. Né? Um gerente tem uma visão mais profunda, mais técnica. Então, é por esse caminho que ela vai. Né? Selecionar dados que sejam confiáveis à empresa, né? Impor restrições reais. Então, eu tenho ali restrições no meu processo que eventualmente, né, não estão dentro da minha empresa. Né? Eles estão externos. Né? Tá? Tem um problema na aquisição de matéria-prima, porque ela é importada, né? E eu tenho ali uma série de problemas técnicos que envolvem essa importação, o transporte, a armazenagem. Então vocês têm que colocar tudo isso, né, para IA. Né? Sempre questionar a resposta quando vocês virem ali alguma coisa que está incompleta ou que não está devidamente detalhada, questione. Né? Esse é o nosso papel como usuário da inteligência artificial. Né? E fazer ali uma validação antes de tomar uma decisão. Né? Então, por exemplo, né, usar ali um modelinho de simulação, né, para verificar, né, se realmente toda aquela é, resposta da IA, se ela terá realmente aquele comportamento. Então, o que é um bom prompt? Né? Um bom prompt é um conjunto claro de instruções, vai fornecer um contexto, objetivo, dados, restrições e o formato de saída desejado.
Então também tem isso, né? Eu quero que vocês façam um relatório, um texto. Não, eu quero que você me mostre em planilhas Excel, né? Ou que, né, você me faça um texto explicativo, né? E as planilhas em Excel demonstrando ali os dados e cálculos que foram executados. Então, um prompt fraco vai gerar uma resposta muito genérica, né? Então, nossa empresa está com custo logístico alto, né? Como podemos reduzir os custos? Então, ali, né? Por que é insuficiente? Primeiro, definir qual o custo, né, que aumentou. É o custo de transporte? É o de armazenagem? É o custo do estoque? Né? É o custo de movimentação? Né? Então, qual custo é esse? Né? Então, não informa a operação, volumes ou localização. Então, eu tenho que dar detalhes. Né? Então, que tipo de produto, né, eu estou falando? Né? Quais são os volumes movimentados, transportados, armazenados? A localização, se eu estiver falando de transportes, né? Então eu tenho que dar ali, né, mesmo que eu não dê a questão exata da localização, mas que eu coloque ali, por exemplo, né, um esquema, né, mostrando, né, a minha localização, as distâncias dos pontos de venda que eu tenho que alimentar. Né? Não apresentou restrição. Quais são as minhas restrições? Né? Eu tenho restrição de área de armazenagem, eu tenho restrição em relação a tempos de transporte, né? Eu preciso estabelecer um objetivo mensurável, né? Então, a partir do momento que eu defino um custo, né? Então, tem o custo muito alto em transportes, né? Então, qual é o meu consumo de combustível, né? Eu quero reduzir o consumo de combustível, quero reduzir tempos de, de movimentação, de transporte, né? E de novo ali, né, como é que eu devo receber essa resposta, qual o formato, né? Então eu preciso ter ali uma descrição muito, né, precisa para conseguir uma resposta também precisa. Então a estrutura do prompt, né, o modelinho utilizado aqui, que estão sendo propostos, tem uma série de outros modelos, né? Mas o modelo é o chamado CDO-RSV, que são as siglas, né, das etapas. Primeira etapa ali é o contexto, né? Então você vai dizer para a IA assumir uma persona, né? Ah, você é um analista sênior de logística, né? Vai ali mostrar qual é a empresa, qual a operação dentro dessa empresa que você está trabalhando e a descrição dos processos. A partir daí, nós vamos alimentar com dados, né? Então, volumes, tempos, custos, capacidades de produção, capacidades de armazenagem, capacidades de transporte. Vamos definir um objetivo, né? Um resultado mensurável desejado, né? O que eu quero receber ali, né? A partir dos dados que eu forneci. Restrições. Então, tudo aquilo que é restrição, né? Restrição de capacidade, qualquer, né, de produção, de armazenagem, prazos de entrega, nível de serviço desejado, né? Também isso é importante, então, porque muitas vezes eu tenho esse nível de serviço colocado em contrato com os meus clientes, então eu tenho que definir para ela, né? Porque isso vai ajudar a calcular, né, o tamanho da minha estrutura, né? Vai ali calcular os riscos. O tipo de texto, né, que você espera que ela faça. Então depende muito, por exemplo, para quem que vocês vão fazer. Né? Então, esse texto aqui vai ser um informativo geral para minha equipe. Né? Eu sou supervisor de uma equipe, eu quero um texto aqui para minha equipe. Né? Que muitas vezes não tem uma formação muito profunda, eu quero um texto mais simples. Não, esse texto aqui eu vou apresentar para o meu gerente, para o meu diretor, né? Então eu quero um texto formal, técnico, né? E com todos os demonstrativos, né? Então também dizer quem é esse público-alvo, né? Qual é o perfil desse público-alvo. Os critérios,
que você busca ali para que ela analise, né? Eu quero reduzir custo, eu quero reduzir prazo, eu quero que você analise determinado tipo de risco, né? Eu quero reduzir emissões atmosféricas, né? Impacto ambiental. Saída, como eu falei, né? O tipo de sistema que vocês querem. Então, não precisa pedir um único, né? Como eu falei, eu quero um texto, eu quero uma tabela com os cálculos, né, especificados ali, uma planilha Excel com os cálculos já colocados, né? Eu quero um plano de ação a partir disso. Então, ali o detalhamento é que vocês vão trabalhar, né? E a validação, né, são todas as premissas, riscos e checagens, né, que vocês vão fazer para poder aceitar a resposta recebida pela IA. Então, aqui um exemplo, né? Tem uma distribuidora de alimentos que atende 120 clientes na Grande São Paulo. Tem frota própria e algumas transportadoras terceirizadas. Nos últimos 3 meses, o custo por entrega aumentou. E aqui eu tenho alguns dados disponíveis, né? 1.800 entregas por mês, R$ 198 mil por mês em transporte, 92% de entregas no prazo, ocupação média 68%, 14% de reentregas e ocorrências, né? Então a gente já vê aí que tem alguns problemas. Qual que é a meta aqui desse exemplo? Então, reduzir custo mensal em pelo menos 10%. Então, daquele 198, eu quero tirar ali pelo menos 19.800. Manter o OTIF, né? Então, aqui, estou colocando um indicador, né? Então, o OTIF é um timing in full maior que 95%. Não quero aumentar a frota, ou seja, não quero fazer investimentos, né? E quero que essa solução seja possível de implementar em até 90 dias. Então, está aqui um esboço. É claro que aqui está bem simples, né? A gente está dando um exemplo. Então lá vocês vão colocar ali, né, informações bem mais robustas, né? Então qual é o problema aqui? Né? Primeiro que o problema está muito amplo, né? O transporte está caro. Então quais mudanças operacionais podem reduzir o custo de transporte? Essa é uma pergunta, né, que o gerente faz. Eu não quero deteriorar o serviço, né? Eu quero manter meu nível de serviço ou até melhorá-lo. Então, quais são as variáveis que nós podemos colocar ali para que a IA analise? Então, tem várias, né, dentro do nosso exemplo. Consideração de pedidos, frequência de entrega, roteirização, ocupação de veículos, né, de maneira que em uma viagem, né, ele faça um maior número de entregas. Se realmente vale a pena continuar mantendo uma terceirização ou se vale a pena eu transformar tudo em frota terceirizada, né? Analisar as janelas de entregas e reentregas e também identificar ali a política de atendimento por região ao cliente, se realmente ela é eficiente, né? E ali colocar os indicadores de sucesso para isso, né? Custo por entrega, custo por quilômetro, taxa de ocupação de veículo, o OTIF, que já foi lá mencionado, e o índice de reentrega, né? Claro que o índice de reentrega, quanto menor, melhor. E aí eu começo a montar o meu prompt por blocos, né? Primeiro o papel, então olha, né, atuar como analista sênior de logística e transportes. Qual que é o contexto? Né? Então, é uma distribuidora de alimentos, 120 clientes, né? Está localizado na Grande São Paulo, e aí coloca, né, todas ali as características. Né? Então, como eu disse, aqui está bem genérico, mas eu posso ampliar, né? Que tipo de alimento? Né? Alimento seco, alimento que exige refrigeração, alimento congelado, né? É perecível, não é perecível, né? A partir daí também falar dos dados. Então, todo aquilo que é numérico, né? A quantidade de entregas, os custos, o índice atual de OTIF, a ocupação dos veículos, quais são os objetivos, identificar a restrição, quer dizer, eu não quero aumentar a frota e eu quero implementar isso dentro de 90 dias. E falar aqui das tarefas, né? Então, diagnosticar a causa, propor alternativa, priorizar ações. A saída é uma tabela, né, com uma ação, com impactos, quais são as dificuldades encontradas, os dados necessários e quais são ali os KPIs, né, os indicadores de desempenho, né?
E a validação ela vai ter que explicar as premissas dela, né? E verificar se ela não incluiu, né, dados que não existiam, né? Se ela não fez ali uma interpolação por conta própria. Então, um exemplo aqui de um prompt mais completo, né? Então, já começa ali com a persona, né? Atue como analista sênior de logística e transportes. Analise o caso de uma distribuidora de alimentos que atende 120 clientes na Grande São Paulo. A operação realiza 1.800 entregas por mês, tem um custo mensal de R$ 198 mil, né? Então, vocês vejam que ali eu tenho toda a descrição, né? Não vou ficar ali olhando, né? Mas principalmente, né? Para cada ação, veja que aqui começa um pedido de detalhamento, né? Mecanismo de redução de custos. Como é que eu consigo reduzir um custo a partir disso, né? Qual que é o impacto esperado? Então eu posso colocar ali que apresente o impacto em 3 níveis, né? Qual o impacto baixo, médio e alto? Então, de maneira que eu tenha ali um ranqueamento dentro dessas propostas, né? Quais são mais difíceis de implementar? Quais os riscos inerentes a essa implantação? Né? Dados adicionais e quais são os KPIs para acompanhamento? Está pedindo para colocar tudo em tabela, né? E indicar as 3 primeiras análises quantitativas que a empresa deve fazer, né? Não inventar dados. Quando faltar informações, declare a premissa ou solicite o dado necessário. Então isso também é muito importante, né? Deixar claro para ela que ela não deve ir nas bases que ela tem acesso e tentar ali, né, cobrir, né, tapar o buraco. A partir daí, então, aí vocês vão conversar com a IA. Então, não é no primeiro prompt, né, que a gente encerra essa questão, né? Então, eu vou fazer essa análise, né? Então, primeiro eu vou pegar o diagnóstico, né? Então, quais são as causas prováveis, quais são as lacunas de dados, né? O que mais ela precisa saber. Quantificar, né? Forneça dados e peças cálculos e cenários e que ela detalhe isso, tá? Então, vocês passaram aqui por uma série de disciplinas, vamos dizer que vocês estão resolvendo problema de gestão de estoques lá, e ela indica ali um determinado nível de estoque de segurança. Tá, tudo bem, mas como é que você chegou nesse valor de estoque de segurança? Né? Será que ela chegou dentro de uma estrutura aceitável, né? Ou ela criou alguma técnica diferenciada? Peço que a IA critique a própria recomendação, né? Quais são os pontos fortes, pontos fracos, né? Qual seria ali algum ponto onde a análise não foi profunda o suficiente. Aí você vai fazer um refinamento, né? Então você vai incluir mais algumas restrições que tenham surgido, né, ao longo dessa análise. Então você vai melhorando, né, a solicitação a ser feita para a IA. E a partir daí, então, vai fazer o plano, né? Converter a solução num conjunto de ações. Quem vão ser os responsáveis por implementar essas ações e quais são os indicadores, né, de desempenho que eu devo utilizar. Então, incluído sempre no prompt, né? Unidades de medida, período dos dados, né? Qual foi o horizonte, né? Isso aqui são dados dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses, né? Se você quiser já um modelo, né? Por exemplo, que eu falei lá de estoque de segurança, né? Não, eu quero que você utilize essa expressão para calcular estoque de segurança, né? Quais são as alternativas? Já temos aqui algumas alternativas que foram colocadas pela equipe, né? Pelo gerente ou pela diretoria. Eu quero que você faça um comparativo dessas possibilidades, né? E sempre pedir ali que ela demonstre os cálculos e as premissas. A análise de sensibilidade para variáveis críticas, né? Então, a análise de sensibilidade, se ela variar, né, um pouco, né, qual o impacto disso? É aquilo que vocês fizeram lá em pesquisa operacional, né? Lembra que vocês tinham lá a questão da análise de sensibilidade, né? Se eu aumentar o preço, né, ou o lucro de um determinado item, quanto isso vai impactar na minha função objetivo, né? Se eu fizer uma hora extra, quanto isso vai aumentar no meu volume de produção, né, ou dos meus custos.
E aí então, né, tem ali os exemplos de comando, né, compare os cenários atual, A e B, calcule custo mensal, custo por entrega e por aí vai. Né? Então, de novo, né, sempre colocando ali, né, se os dados forem insuficientes, não estime silenciosamente. Ou seja, exponha. Né? Olha, faltou esse dado. Então, a checklist aqui para você validar a resposta da IA. Em relação aos dados, usou apenas dados fornecidos ou identificou premissas? Né? Se ele identificou premissas, né, também eu preciso verificar se eu tinha esses dados, né, e aí eu posso, então, realimentar a minha IA e pedir que ela refaça a partir da inserção desses novos dados. Né? A operação, a recomendação cabe na capacidade nos processos reais? Eu tenho, né, pessoal, hora homem, hora máquina, volume de espaço, né, para implementar a recomendação colocada. Né? Foram considerados segurança, legislação, contratos, contingências. Então, por exemplo, se eu vou aqui fazer uma análise de um processo de logística de medicamentos, né? Obrigatoriamente, eu vou ter que colocar para ela ali que ela tem que seguir as recomendações da Anvisa. Né? Então, porque toda vez que eu manuseio, armazeno, transporte medicamento, né, eu tenho ali normas muito rígidas que eu tenho que seguir. A lógica, né, os cálculos e relações de causa e efeito fazem sentido. Né? Então, como é que ela chegou nisso? Ah, ela fez um cálculo de regressão linear para entender ali se tem correlação ou não. E, de novo, cuidado, né? Porque às vezes é uma correlação espúria. Né? Pode ser que haja uma terceira variável que não está sendo apresentada ali, que é o que realmente causa a mudança naquilo que eu estou analisando. Então eu tenho que ser muito criterioso nesse aspecto. Então o ganho de custo preserva prazo, OTIF, experiência do cliente, né? Quer dizer, eu consigo reduzir o custo sem prejudicar meus indicadores de desempenho. Né? E implementação, né? Há responsáveis, prazos, indicadores e forma de testar essas implementações. Então sempre buscando ali questionar a resposta de maneira que eu vá filtrando, que eu vá ali melhorando o resultado que a IA está nos fornecendo. Ok? Essa aqui, vamos desconsiderar, né? É uma atividadezinha, na verdade vocês vão trabalhar ali com os dados que vocês vão coletar na empresa. Então, essa atividade aqui vamos deixar de lado. Então, só uma síntese aqui, né? A IA não substitui formulação do problema logístico, quem formula somos nós, né? Um bom prompt combina com contexto, dados, objetivo, restrições, critérios, saída e validação. Então veja que é, é uma questão muito mais complexa, né, do que simplesmente fazer uma pergunta para IA. E os prompts eficazes são interativos. Né? Então ele mostra um diagnóstico, eu peço para ele fazer o cálculo, né, se passa ali para uma análise crítica, se faz o refinamento, até chegar ali num plano de ação. E decisões reais sempre vão exigir validação humana. Né? Então a IA ela não vai substituir, né, o ser humano. Ela agiliza, né, o processo, mas a percepção humana ainda é importante. Né? Porque existe uma série de questões qualitativas que a IA ela não tem condições de trabalhar. Né? Então, essa percepção qualitativa, uma visão estratégica, a questão de relações humanas, isso aí ainda, né, não tem a capacidade de nos dar uma resposta ali confiável. Né? Então é isso, pessoal. Então, estamos aí com mais esse encontro. Né? No próximo, vamos aí abordar mais alguns pontos, né, sobre como construir aí uma boa estrutura, né, para trabalhar com a IA dentro da logística. Até mais!